Assim, deixe que seja assim. Não faz nenhuma diferença, o processo será o mesmo. Por você não poder esperar, faça uma troca. Permito que espere depois, quando haverá uma segunda iniciação. A primeira iniciação é formal, a segunda será informal, será como um acontecimento. Você não pedirá por ela, eu a darei a você. Ela acontecerá. Acontecerá no seu mais profundo ser, e você saberá quando isso acontecer. Não existe nenhum outro meio possível no mundo nesse momento. Para a mente com consciência temporal, não há outro modo. Assim, que é o que está dormindo, basicamente. Assim, primeiro eu o puxarei, depois trabalharei em você. E o trabalho também será completamente diferente, não pode ser o mesmo. Por exemplo, terei de trabalhar muito com o seu intelecto, o que nunca foi necessário antes. Ele sempre foi considerado uma barreira. Eu também sei que ele é uma barreira. Também estou consciente de que nada pode acontecer realmente pelo intelecto, mas terei de trabalhar com o seu intelecto. Se lhe disser que o intelecto não é necessário, essa afirmação será interpretada por ele e você se sentirá desconectado de mim. Então, não haverá nenhuma intimidade posterior. A porta entre nós será fechada. Assim, isso não pode ser dito hoje. É claro que essa é uma verdade básica, mas não posso dizê-la como antigamente. Agora terei muito o que fazer com seu intelecto, e apenas depois de ter trabalhado muito com ele, de um modo nunca trabalhado antes, além de sua capacidade, apenas então você estará pronto para esta afirmação. Jogue fora o intelecto. Antes seria impossível. Você se convence. O intelecto se convence muito facilmente, porque é uma parte muito superficial. Apenas quando você se convence de que o que eu digo é racional, é que poderei começar a trabalhar com o irracional. Esse será o começo real, mas para chegar a seu coração, terei de ir rodeando através de sua vereda secundária o intelecto. O labirinto do intelecto tem de ser percorrido desnecessariamente, mas nos dias de hoje isso tornou-se necessário. Agora até mesmo o irracional tem de ser abordado através de um esforço racional. Esse período de espera treinará o intelecto para olhar em direção ao além. E simultaneamente eu o empurrarei em direção à meditação. Na antiguidade, a meditação era uma prática muito secreta, esotérica era considerada. Era dada apenas quando a pessoa estava totalmente pronta, porque ela é a chave mais poderosa, secreta, do mais secreto tesouro. Só pode ser dada quando você está completamente pronto. Do contrário, não pode ser dada. Mas se eu esperar que você fique pronto, ela não lhe será dada de modo algum. Assim, eu lhe darei uma chave. Uma chave falsa, é claro. Você poderá brincar com ela e esperar. A espera o auxiliará mais do que a chave. Até mesmo com uma chave falsa, você estará mais tranquilo. E a chave é feita de tal modo que, se você usar continuamente, ela se tornará autêntica. A chave é feita de tal modo que você poderá experimentá-la agora, mas ela não abrirá. Nesse momento ela é falsa, tem arestas que não deveriam ter, mas se você continuar tentando, essas arestas desaparecerão, definharão. Ela tornar-se-á uma chave verdadeira. A cada dia ela se moverá mais e mais livre. Penso que você me compreende. Não vou substituir a chave falsa por outra verdadeira. A mesma chave tornar-se-á autêntica com a repetição do uso. As arestas desnecessárias desaparecerão. Não posso esperar que você esteja pronto para lhe dar uma chave que abra a porta imediatamente. A porta está pronta, a chave está pronta, mas você não está. Por isso, existem agora dois caminhos. No caminho antigo, você tinha de esperar. Eu lhe diria, espere 5 anos. Esta é a chave, esta é a porta, mas espere por 5 anos.
Não pergunte outra vez aonde a chave está, não toque na porta nem por curiosidade, não chegue perto da fechadura, espere. E se eu vir que você está olhando para a fechadura, eu o mandarei embora. Você tem de esperar. Não olhe nunca para a fechadura, não fique ansioso. Esta é a chave. Eu a darei quando você estiver pronto. Esse é o método antigo. As pessoas esperavam por anos, até por vidas, há uma história. Um discípulo esperou por 3 vidas. O mestre o estava experimentando para ver o quanto tempo ele poderia esperar. O mestre disse: quero saber quanto tempo você consegue esperar. E o discípulo disse: está bem, eu também quero ver quanto tempo você consegue esperar. Estava sendo uma espera para os dois. Nunca pense que você está esperando sozinho. Se estiver esperando, eu também estarei. E estou com mais pressa do que você, porque é possível que eu não volte outra vez aqui. Assim o discípulo disse: vamos ver quem pode esperar mais tempo. Isso tornou-se difícil para o mestre. Ele voltou por 3 vidas e o discípulo ainda estava esperando. A cada vez ele se sentava e esperava, e a mesma história se repetia. No fim, o mestre perdeu a paciência e disse: pegue a chave de uma vez, você venceu, estou vencido. O discípulo disse: por que você está com tanta pressa? Posso esperar mais tempo. E o mestre disse: você pode esperar, mas eu voltarei à terra desnecessariamente apenas por causa dessa espera. Parece que você pode continuar para sempre. Assim, tome a chave. Mas o discípulo disse: a chave já está comigo. Por que essa espera tão longa tornou-se uma chave? Agora não preciso mais dela. E o mestre disse: essa é outra razão pela qual eu estava com tanta pressa. Sabia que se você esperasse por mais tempo, não haveria mais necessidade de lhe dar a chave. A própria espera seria a chave. Esse é o caminho antigo. Esperar primeiro para depois receber a chave. Mas agora isso não é possível. Assim, tenho de trocar tudo. Primeiro dou-lhe a chave e você pode brincar com ela. Despreocupado, você não pode esperar, mas ocupado pode. Agora você tem a chave e a fechadura. A porta existe. Você ouviu rumores sobre o tesouro. Você tem tudo. Vou criando rumores sobre o tesouro. Você tem a chave. Assim pode esperar. Pode brincar com a fechadura e com a chave. E pela própria brincadeira, pela própria espera, a chave falsa tornar-se-á autêntica. A responsabilidade do mestre corresponde à entrega do discípulo. Mas existem muitas outras coisas que não têm nenhuma correspondência por parte do discípulo. Apenas numa coisa há correspondência entre o mestre e o discípulo. Esta é a ponte, a rendição do discípulo e a responsabilidade do mestre. Existem muitas outras coisas que dizem respeito apenas ao mestre. Na realidade, o discípulo não tem muito a fazer, o mestre tem de fazer mais. E isso está certo, é assim que deve ser. Mas o discípulo sempre pensa que está fazendo muito. O mestre tem de fazer muito, muito mais coisas. Ele pode apenas indicar algumas delas. Tem de trabalhar com você em muitos planos simultaneamente. Primeiro tem de trabalhar em seu corpo. Você não pode entender o que ele está fazendo, porque está completamente inconsciente do seu corpo. Não sabe nada sobre ele. Só sabe quando ele sente fome, quando sente dor, doença. Isso é tudo. Esse é o único contato dele com seu corpo. Você não conhece que grande fenômeno ele é. O mestre tem de fazer muito com seu corpo, porque a menos que seu corpo seja transformado, sua parte mais interior não poderá ser manejada. E ele tem de fazer isso de tal modo que você não perceba o que ele está fazendo com seu corpo. Se você perceber, essa própria consciência criará um distúrbio em seu corpo e o mestre não será capaz de fazer seu trabalho. Esse é um fenômeno secreto do corpo. Ele só funciona quando você não tem consciência dele. Se tiver, ele não funcionará. Você pode fazer uma experiência amanhã.
Fique consciente enquanto estiver comendo e depois esteja consciente do trabalho do estômago para a transformação da comida em alimento para a vida. Esteja consciente desse processo. Por 24 horas. 24 horas. E se sentirá doente. Seu estômago sofrerá alguns distúrbios. Você não será capaz de ser alimentado pela comida. Ela se tornar-se-á veneno, você terá de vomitá-la completamente. Todo o sistema ficará perturbado. E aí aqui mais um adendo do outro livro que nós vamos trazer. Ele fez isso daqui, seria meio que também uma técnica. Aqui ele fala de uma coisa, mas tem outros que usam a mesma técnica de outra coisa. Só que é onde você põe a sua observação. Então aqui ele fala para olhar para o corpo e ficar olhando o metabolismo. Só que tem outros processos onde isso é para você fazer, para você ir se desapegando e concentrando no momento presente. E se essa for a proposta, então nesse caso é outra coisa que acontece. E não isso que é o que aconteceria aqui, que ele falou do desconforto. Se você ficar 24 horas, por exemplo, parado observando a deglutição da comida. Então, entendendo, né, que é o sistema complexo da mente. Então eles vão achando vários recursos. Vocês vão ver a diferença em outros livros, que vai trazer para ver um paralelo nessas várias rotas que ele mesmo falou aqui. Eis porque você precisa dormir. Durante o sono, o corpo pode funcionar melhor, porque você não está consciente. Assim, quando alguém está doente, o médico primeiro procura averiguar se o sono da pessoa está normal ou não. Se ela não puder dormir, nenhum medicamento funcionará, nenhum auxílio poderá ser dado. Não poderá ser auxiliada porque seu corpo não pode funcionar, ela está por demais consciente dele. Muitas doenças continuam desnecessariamente por causa dessa consciência. Quando seu estômago está com algum distúrbio, você se conscientiza disso. Então o estômago fica bom, mas a consciência do mal-estar continua. Seria meio que ele está querendo dizer que é pôr o foco. Pôr o foco nessa coisa ruim. Esse conscientizar, pôr o foco e ficar ali. Sua consciência estará perturbada pelo seu estômago e seu estômago estará perturbado pela sua consciência. Você não poderá acabar com isso. Esse estado continuará, tornar-se-á um círculo permanente. Um dia, seu sono é perturbado. No dia seguinte, você está bem, mas sua consciência do sono está presente. Você pensa na possibilidade de o sono não vir. Você está consciente do sono. Assim, ele não virá. Você está consciente disso também. E no dia seguinte estará mais consciente ainda. Por isso, o mestre tem de fazer muitas coisas com seu corpo, mas não pode falar a respeito. Mesmo um toque estará fazendo algo, mesmo uma mão em sua cabeça estará fazendo algo. Nos velhos tempos, com os antigos, isso era muito fácil, porque eles não tinham tanta consciência do corpo, nenhuma quase. Mas a consciência de tempo tem uma correspondência à consciência corporal. Chamo a isso consciência da morte. Na verdade, quanto mais você estiver consciente da morte, mais estará consciente do corpo. Hoje, todo mundo tornou-se tão consciente do corpo que não se pode tocar alguém sem que ele se autoconscientize. Mas no momento em que ele se autoconscientiza, o mais profundo significado do toque do mestre, o trabalho interno, para. Nós nos tornamos tão medrosos do toque, tão suscetíveis. Todo mundo está constantemente alerta para que ninguém o toque. Você está de pé numa multidão e todo mundo está se tocando, mas por dentro, de algum modo, você está tentando o tempo todo não ser tocado. Assim, as coisas tornam-se difíceis, desnecessariamente difíceis. Agora, criei estratagemas diferentes para que seu corpo possa ser mudado. Em meu método de meditação dinâmica, adicionei a parte da catarse apenas para mudar o centro de seu corpo. Nenhuma técnica de meditação antiga usava, porque a catarse podia ser efetuada pelo mestre. Seu toque, apenas um simples toque em qualquer um de seus centros, podia trazer à baila muita catarse. Mas agora isso é meio difícil. Por exemplo, o mestre Zen fica com uma vareta nas mãos e bate no discípulo com ela.
Nenhum ocidental pode compreender qual o significado disso, nem mesmo os simpatizantes. E um mestre zen nunca dirá qual é o significado disso. Não é uma pancada, é um golpe em um determinado centro. Não é uma pancada de modo algum. Mas o que o mestre está fazendo tem de ficar oculto. Por exemplo, ele está batendo em sua coluna vertebral em uma determinada parte. Se ele lhe disser, estou tocando num certo centro a fim de auxiliar seu corpo de um determinado modo, você se conscientizará disso. Assim, ele não dirá isso, e sim, acho que você está dormindo, por isso estou lhe batendo. E se você se sentir sonolento, ele virá e baterá. Esse golpe é um truque oculto para camuflar a verdade. Você pensará, ele está me batendo, e não se conscientizará do centro que foi atingido. Mas agora isso também não pode ser feito. Asanas foram usadas para modificar seu fluxo interno. Mudras também, mas essas práticas têm de ser utilizadas por um longo tempo. Ninguém pode praticar por tanto tempo agora. E elas têm de ser praticadas numa atmosfera de isolamento, não em meio à multidão. Quando você pratica determinadas asanas e mudras, e a prática vai fundo, o centro que é trabalhado torna-se tão sensível que você precisa permanecer isolado ou muitos distúrbios desnecessários ocorrerão. Quando os seus centros se abrem, você se torna muito sensível e uma atmosfera isolada é necessária. Nesse caso de isolada, trazendo para o contexto contemporâneo, porque tem gente que pratica isso. Óbvio, daí vai entender isso também quem vê a questão do sinal do ambiente que o Bruce Lipton fala. Mas não só isso, por exemplo, aqueles ambientes, tem uma pessoa se elevando muito, e ela tá numa casa, tem um monte de gente, um assistindo TV, o outro xingando, e o outro correndo, e o outro para lá. Isso não colabora com o processo da pessoa. E estaria mais num processo talvez bloqueante, né? Então tem várias questões, assim, e também da necessidade. Quem não sabe, os asanas são basicamente aquelas posições da yoga. Cada uma tem uma representação, ela trabalha o equilíbrio, o fortalecimento e libera um centro energético que está dentro do ser, o asana. Os mudras, aquelas posições que faz com a mão normalmente, que é bem conhecida, é aquela do Buda, que ele põe a mão em cima da coxa, né, segurando os dois dedos, o indicador e o polegar, os outros três para fora, mas tem vários outros modelos de mudra. E esses toques, esses locais, eles vão conectar partes dos nossos nervos de uma forma específica, fazendo circular a energia do nosso eletromagnetismo de uma forma específica. Então, esses seriam os asanas e os mudras, que eles estão aqui para quem não sabe o que é asanas e mudras. Então, ele fala que tem a sensibilidade, então, tipo, tem que ter uma atmosfera adequada para essa pessoa, né? Óbvio que ela não vai ficar se correlacionando com, tipo, um ambiente de senso comum nesses momentos e nesses períodos. E não é à toa, e, tipo, é só ver na prática que os próprios mestres, quando deixaram de ser um humano comum e passaram até essa consciência elevada. Né? Jesus recolheu-se durante um período, Buda recolheu-se durante um período. De formas diferentes eles atingiram esses processos, assim como vários outros. Mas teve esse recolhimento de algum momento, esse isolamento daquilo que não está em alinhamento com aquela frequência para não ser um atrapalho no processo do outro, até que ele entenda aquilo. Aí mesmo que você levou, e aí você volte depois para uma vibração, mas se você teve essa que ele vai chamar aqui nesse livro de explosão espiritual, mesmo depois que você volta para o que é meio comum, o estado de compreensão daquilo é de um jeito, mesmo se você não tem a linguística para falar, já é mais fácil você transitar para lá, quando precisa, ou se conectar nessa consciência que se atingiu naquele momento de isolamento. Né? Mas tipo assim, num senso de grupo, muito difícil isso acontecer. Assim, um mestre, e falo muito difícil porque tipo, até tem, né? Tem gente que vai falar, mas tem um monte de gente que às vezes junta aqueles grupos, medita, mas o processo é sempre individual. E você vê, tipo, o quanto silencioso é aquelas coisas. Mas nas explosões mais poderosas, ela é muito pessoal. É muito do indivíduo. Não tem como vir alguém fazer em cima do outro indivíduo.
Assim, um mestre tem de fazer muito com o seu corpo, por meio de muitos métodos. Cabe sempre a ele criar novos métodos, porque os antigos tornaram-se inúteis. Quanto mais você conhece, mais autoconsciente fica. Assim, novos métodos têm de ser criados continuamente. Apenas um mestre iluminado pode criar novos métodos. Aqueles que estão iniciando discípulos e não são iluminados precisam fiar-se nos velhos métodos, porque não podem criar novos. Não sabem nem o significado das técnicas que ensinam, sabem apenas os gestos exteriores. Assim, continuam a usar a Hatha Yoga, o Pranayama. Com cada nova pessoa iluminada, o mundo ganha novos métodos. Sem os iluminados, é impossível conquistarem-se novos métodos. E cada nova geração necessita de novos métodos, porque a cada nova geração a mente se solidifica, a mudança é iminente e necessária. O mestre tem de fazer muito com seu corpo, esse é o início. E o difícil é que você não pode estar consciente disso. É por isso que é muito importante viver com o mestre, viver em um ashram, dormir próximo ao mestre. Então, sem seu conhecimento, seu corpo fica mais vulnerável para o trabalho se desenvolver. Existem mestres que usam até tóxicos para torná-lo inconsciente e poder trabalhar em seu corpo. Os anestésicos não são usados só pelos cirurgiões. Os mestres também os têm usado de seu próprio jeito. Quando você está completamente inconsciente, eles podem trabalhar. E o trabalho que não pode ser feito, normalmente em um ano, pode acontecer em um único movimento, porque então o ponto exato pode ser tocado, revolvido, modificado e toda a direção de sua energia pode mudar e melhorar. As coisas tornaram-se ainda mais difíceis, porque a energia a ser trabalhada encontra-se toda no centro sexual, e isso torna o trabalho ainda mais difícil, o que também é parte de toda a complexidade. Estou falando sobre a consciência de tempo, sobre a consciência da morte e sobre a consciência do sexo. Todas elas são parte de uma única, de uma só. Quanto mais você se conscientiza da morte, mais se sente sexual, porque o sexo é um antídoto para a vida. O sexo é o início da vida e a morte é o fim. Quando você está mais consciente da morte, torna-se mais consciente do sexo. Só uma sociedade que não está consciente da morte pode estar inconsciente do sexo. Isso não significa que ela não será sexual, mas apenas que será inconsciente disso. O sexo será uma coisa natural. Se você for uma sociedade primitiva, tocar no seio de uma mulher e lhe perguntar o que é, ela responderá de um modo automático, sem nenhuma alusão à moral, sem nenhuma alusão à consciência do corpo, sem nenhuma alusão ao sexo, que é para amamentar os filhos. Fim. Nossa energia encontra-se no centro sexual. Nós nos conscientizamos tanto do centro sexual, nós o vigiamos tão continuamente, nós nos tornamos tão tensos em relação a ele, que ele está se tornando cada vez mais difícil de auxiliar. É por isso que criei técnicas novas e falo sobre coisas diferentes a partir de muitas dimensões. Por exemplo, falei muito a respeito do sexo à supraconsciência, apenas para relaxá-lo. Se você puder relaxar seu centro sexual, se não houver nenhuma tensão, a energia poderá ser libertada para cima. Assim, a primeira coisa que o mestre tem de fazer é auxiliar o seu corpo a se modificar. Ele tem de ser modificado, porque um novo fenômeno irá acontecer a ele. O corpo tem de ser preparado para a nova explosão que está para chegar, que está para descer. Tem de ser preparado para a nova energia que logo será sua hóspede. Você tem de se tornar
um anfitrião. Assim, todo o organismo tem de ser modificado. Esse organismo, como existimos normalmente, não serve mais. É um organismo biológico. Toda a estrutura do corpo é biológico. É usado apenas como um veículo do sexo. Todo o processo do corpo é apenas para se perpetuar a si mesmo. Nada mais é esperado do seu corpo no que diz respeito à natureza. Mas agora você não quer apenas continuar a raça. Você quer mudar todo o processo biológico e criar uma nova dimensão, absolutamente não biológica, espiritual. Toda a estrutura do corpo tem de ser mudada. Por isso, o mestre tem de trabalhar muito com seu corpo e suas emoções, e atualmente até mesmo com seu intelecto. Tudo isso é consciente, o trabalho esotérico. Aqui ele escreveu esotérico com X, trabalhando com o que está fora. O mestre tem de fazer muitas coisas no seu lado externo na iniciação, mas existe também a parte interior, a esotérica, que ele escreveu com S. O mestre trabalha nas partes internas através de mensagens telepáticas, através de sonhos, de visões, por meio de comunicações secretas. Seu intelecto pode ser pacificado diretamente. Pode-se falar com ele e pacificá-lo diretamente. Mas com as emoções isso é impossível. O mestre tem de trabalhar diretamente com suas emoções. Tem de criar meios pelos quais suas emoções sejam modificadas, transformadas. Mas isso também é exterior. Suas emoções, seu intelecto, seu corpo, essas são as capas exteriores de seu ser. Você reside no interior. Seu ser está no mais profundo centro. Esse ser também tem de ser transformado. Isso é feito através de meios telepáticos, através do esotérico, aqui escrito ESO com S, pelos caminhos secretos. Seus sonhos podem ser usados, eles são usados. Na verdade, isso acontece frequentemente e você pode não estar consciente dos seus sonhos, mas o mestre está. Ele está mais interessado em seus sonhos, aqui o sonho é o contexto de ilusão, lembrando, do que em seu estado acordado. Sua consciência, chamada de acordada, é falsa, não é real. Você não se expressa através dela, está apenas agindo. Seus sonhos são mais reais. Freud usou a análise dos sonhos por causa de algumas tradições alquímicas que conheceu. Alguma coisa de algum círculo esotérico, aqui escrito com S, transpirou. Quando estiver lembrando, toda vez que falar esotérico com S, ele está se referindo ao interior. Quando falar esotérico com X, ele está se referindo ao exterior. Alguma coisa de algum círculo esotérico transpirou. Ele a usou e criou toda uma ciência a partir disso. É claro que ele não podia conhecer seus sonhos diretamente. Tinha de fazê-lo confessar, contar, relembrar seus sonhos. Tinha de fazê-lo falar sobre eles. Então, analisava-os. Mas na iniciação, o mestre conhece seus sonhos. Ele pode entrar neles, pode testemunhá-los e conhecer melhor seus segredos do que você mesmo. Seus sonhos contêm os elos perdidos por você. Edgar Cayce podia entrar em coma auto-hipnótica, e se você lhe contasse alguma coisa sobre seus sonhos, ele poderia entrar neles, em seu estado de inconsciência, e ver o quadro inteirinho. Então, ele lhe contaria quais eram os elos perdidos, porque podia lembrar-se do sonho inteiro. Edgar Cayce, se alguém quiser estudar, escreve Edgar, do jeito que fala. Cayce escreve C-A-Y-C-E. Você ficará surpreso ao saber que ninguém se lembra do seu sonho inteiro pela manhã. É impossível. No momento em que a mente consciente toma conta, distorce tudo, porque a mensagem vem do inconsciente. Ela é contra o consciente, por isso a mente consciente a distorce, a interpreta.
Isso faz com que algo seja perdido ou adicionado, e tudo se torna absurdo. Você diz, isso é apenas um sonho, não tem sentido. Nenhum sonho é insignificante. Os sonhos têm um significado mais profundo do que seus momentos despertos. E isso vai entender muito bem quem estudar o Jung, quem estudar ler os livros do Joseph Campbell, né? E mais um adendinho básico aqui, que ele coloca assim, quando o inconsciente está brigando com o consciente. E aí tem um outro caminho também, que é outra proposta que a gente trouxe do Joseph Murphy, em alguns casos, que é para amenizar essa tensão, que são aquelas formas de oração científica que ele compartilha, que é justamente uma forma de amenizar essa tensão do inconsciente com o consciente, principalmente no que está relacionado, que vem do campo externo, que é do inconsciente coletivo, que está no coletivo de alguma forma, pode ser uma pessoa externa, um grupo externo, ou uma coisa de senso comum, que você está se limpando e não faz mais parte porque já está desperto, então não entra, não fica mais naquela proposta. E aí são os recursos para diminuir essa tensão que gera ali, e a qualquer resistência que venha do campo de inconsciente, que está atrapalhando a mudança no padrão de comportamento, não só a ação, mas principalmente o mental, que depois desencadeia os outros, e no estado de consciência. Mas aqui ele já está falando da consciência mais acima, né? Então, tipo, aqui já é a proposta, você vai trabalhando o seu inconsciente, vai entendendo, mas em algum momento, tipo, ele some, né? Isso é o estágio mais elevado, realmente. Quando a pessoa está entrando aí, nesse estado de consciência, e ela vai entender que não tem como, que em algum momento esse inconsciente some, se ela continuar continuamente o trabalho, obviamente. Esse é o estado, quando some, que os mestres alcançaram. Esse é o estado de cura, o estado até de projetar cura, o estado de união com tudo, entendeu? E é diferente da manipulação energética por meio de egrégora. É quando junta o grupo e junta a energia de um monte de gente para fazer uma coisa. Não, nesse caso tem um indivíduo só, porque e aí ele tem que elevar, tem também trabalho com o corpo, porque para poder ter sustentação de uma energia tão grande, ele tem que modificar todo um padrão de sistema. Até a parte orgânica, assim, genética, vamos dizer, se modifica junto com a mudança do padrão de consciência. É por isso que entra naquela questão onde ele deu os exemplos atrás. Se alguém ataca um mestre tal que está num processo X, é a mesma coisa que ele estiver atacando todas as raças de uma vez só. É contra isso que ele vai batalhar, não é contra o indivíduo. Quando olha para o mestre e não aceita aquela maestria, entendeu? Quando ele deu aquele exemplo de uma mente que está dormindo atacando uma mente que está desperta. Então, tipo, ele não é uma pessoa batalhando com outra pessoa, porque aquela outra pessoa já alcançou aquele estado de compreensão. E naquele estado de compreensão, ela está com o todo, ela não fala, ela entendeu. Ela consegue vibrar e até entrar e sair dos padrões dentro da frequência energética. Então, quando é atacado, ele não está atacando a pessoa, ele está atacando toda a raça da história da vida, entende? Uma pessoa. Então é meio que o exemplo que ele deu, tem meio que a mesma proposta. Então ali já não tem esse inconsciente coletivo. Ou ele tem todo trabalhando a serviço da vida continuar crescendo, e aí é uma outra proposta, então esse outro estado de mente, ele está abaixo, ele tem que obedecer aquela proposta. Entendeu? É bem interessante essa coisa. E lembrando também que quando esse batalhar, que foi dado o exemplo, não é que o mestre batalha de volta, ele não fica ordenando uma batalha de retorno. É que esse negócio do iluminou-se, né, do alcançou, é que do que cessou todo esse processo, ele estaria mais igual para compreender quem faz, por exemplo, transmutação, que consegue manter mais tempo. A transmutação é muitas vezes usada quando você tem que estar em um ambiente que a frequência do local ela não é muito adequada para esse tipo de prática, ela é muito mais baixa. Então, para você manter continuamente sua energia, você tem que ficar transmutando, porque o sinal de ambiente, vamos dizer assim, ele é muito mais baixo do que aquele estado de consciência. Então, para você conseguir ficar ali e não sentir um desconforto tão ruim, seja para o sistema de crença, projeção mental, ou qualquer outra coisa que tenha a ver, que abaixasse essa frequência. Então, aí no caso, seria, acho que aquilo ali dá para ter mais uma ideia, que imagina como se silencia, que ele usa a parte do cessar os padrões da mente. Então, tipo, continua tendo as coisas ali, mas elas estão silenciosas. E aí entra também a questão da ressonância.
de esse ser o motivo, porque como aquele ser, ele é um com o tudo, não da boca para fora, mas dentro do processo de experiência, essa frequência é muito diferente. Quando esse ataca, não é bem que tipo que ataca de volta, como se toda a memória da Terra fosse atrás dele, mas que não tem frequência, e aquela pessoa, ela tem no campo de consciência dela uma limitação, aquela que está atacando, no exemplo que ele deu. Então, vamos supor, uma pessoa X, que não tem uma crença, ou ateu, ou que tem uma crença quadrada, é só aquilo e tudo que está fora daquilo não aceita. Então, tudo que ela tem no campo de consciência dela só vai existir o que abarca aquilo. É o tipo de movimento que ela pode fazer com a energia. Enquanto que o outro que entendeu tudo e ele não abarca, eu não sou desse. Você vê que até quem é aqui, ele usa, por exemplo, algumas práticas que são do budismo, mas ele não é o budista, ele não é cristão, ele não é aquilo e também não é contra aquilo. Ele entendeu aonde que está esse Deus amor e aí ele vai integrando e também de uma forma trabalhar com a parte sombra sem um processo de rejeição, mas cessando, calando, transformando. Então, tipo, é outro tipo de coisa, assim, um pouco mais diferente que se tem que entender. Então, por isso que ele tem todas as consciências, de todas as raças, de todos os povos. Porque dentro do estado dele, primeiro que é os condicionamentos, quando você vai mudando e identificando o sistema de crença, aquela crença que limita, ela vai sumindo toda. Portanto, também não vai ter uma preferência de povos, uma preferência que essa religião é que é mais e aquela não é, e essa tem Deus e aquela não tem, não existe. Então, dentro dele tem toda aquela vida. Enquanto que aquele outro, dando um exemplo se fosse religioso, ele é só daquele ali, ele só abarca a energia que cabe na consciência dele que tem com aquilo ali, porque ele mesmo se impôs que fora daquilo ali não tem nada. Então é o limite de mente que ele tem, qualquer uma que seja que ele tá, se for uma caixinha quadrada, fechada é só ali, condicionou, fechou, é aquele limitação de observância da vida, fim. E isso vale em outras questões, não religiosas, né? Quando ele dá esse exemplo que da historinha que contou lá do mestre. Então é um negócio bem mais profundo, porque se você pegar como referência o que a gente vê, por exemplo, num culto comum de qualquer religião, a impressão que daria quando ele fala isso é que tipo, o ser atacou e aí o mestre foi lá e mandou todas as forças da terra em cima do outro. Não, o mestre não faz nada. Entende? Você entende todo esse sistema, você vê que ele acontece por si só, dentro das leis, naturalmente. Porque aquele campo de consciência é tudo e aquele outro é uma caixinha. Só isso desse jeito e fora disso não pode. Então a percepção dele só abarca aquela energia que está dentro daquilo que ele condicionou. Que é. Fim. O outro não tem esse condicionamento. E tem a autoconsciência para, ao se relacionar com os indivíduos continuamente, cortar todo condicionamento. Seja que alguém impôs por ignorância, por um compartilhamento cotidiano, porque está dormindo, porque ele leu alguma coisa, qualquer coisa do cotidiano. Aquela informação não permanece no programa do mestre e não se gruda na mente como se fosse um modelo de programa para padrão de comportamento a ser cumprido. Ele sempre consegue identificar e sempre consegue perceber a perniciosidade que tem aquilo, porque já teve a experiência, mesmo que ele esteja num momento comum com os outros indivíduos, não no padrão de consciência mais alto, onde está em silêncio total. Que é quando os mestres tiram um tempo de isolamento. Mesmo nesse momento, porque já teve a experiência, tem a capacidade de fazer o discernimento, né? Assim, o mestre tem de trabalhar com os seus sonhos, curar as ilusões. E a menos que trabalhe com eles, não poderá trabalhar para o seu acordar, porque a fonte da criação de sonhos em seu interior é que origina todo o problema. A causa, ela tem de ser destruída, tem de ser desenraizada da sua consciência. Todo o mecanismo da ilusão, dos sonhos, tem de ser completamente rompido, desenraizado. Quando ele é completamente desenraizado, primeiro você sente que perdeu os sonhos, depois fica sentindo que perdeu o sono. Você dormirá, mas algo permanecerá acordado. O corpo estará rejuvenescido pela manhã, mas você saberá que permaneceu consciente. Se o sonho for perdido, o sono também será.
Você poderá se surpreender quando souber que o sonho é um auxiliar do sono. É impossível dormir sem sonhar. O sonho auxilia a continuação do seu sono. Por exemplo, se você sentir fome durante a noite, seu sono será interrompido. O corpo o interromperá. Ele dirá: vai, coma algo. Se você sentir sede, seu corpo dirá: vai e beba algo. Mas a estrutura do sonho o ajudará a continuar dormindo. Ela criará um sonho no qual você estará bebendo água. Então não haverá necessidade de interromper o sono. Você poderá continuar dormindo. Você tomou o que era necessário. O sonho substituiu o real. Você pode continuar dormindo. O despertador está tocando. São 4 horas e você tem de se levantar. A estrutura do sonho criará um sonho. Você está em um templo e um sino está tocando. O despertador tocando do lado de fora foi transferido e tornou-se parte do sonho. Agora o sino está tocando no templo. Não há necessidade de se levantar. Você pode continuar dormindo. Assim, os sonhos o ajudam a continuar dormindo. Do contrário, você não poderia dormir. O sono seria interrompido muitas vezes, porque existem muitos acontecimentos fora de você. O corpo não pode tolerá-los. Até mesmo um simples mosquito pode perturbar seu sono. Mas o sonho pode auxiliar nesse caso também. Pode criar um sonho e o zumbido do mosquito será a música do sonho. Então você sonhará e continuará dormindo. Toda a estrutura da consciência sonhadora tem de ser desenraizada. O mestre tem de trabalhar para fazer com que isso aconteça. Quando ele destrói todo o mecanismo do sonho, então e só então a porta interna se abre e o mestre pode comunicar-se diretamente. Não há necessidade de linguagem, não há necessidade de palavras. O mestre pode comunicar-se diretamente. E quando há uma comunicação direta, sem palavras, então a verdade pode ser revelada. Do contrário, não. Assim, o trabalho mais esotérico é feito com sua consciência em sonhos para modificá-la. Algo desse segredo pode tornar-se público. Isso aconteceu muitas vezes. Existem ciências inteiras baseadas numa simples gota escoada, numa simples indicação de que surgiu do mundo esotérico. Você pode criar uma ciência, mas ela acabará sempre sendo defeituosa ou imperfeita. A análise dos sonhos de Freud nunca pôde ser perfeita, porque ele não conheceu toda a ciência. De algum modo, ele esbarrou num ponto e trabalhou a partir daí. Mas o ponto é apenas uma parte do todo, e o todo não é conhecido. Quando sua consciência de sonhos tiver sido lavada, então o verdadeiro trabalho esotérico começará. O mestre poderá pegar suas mãos nas dele e dirigi-lo para qualquer lugar, para qualquer realidade, para qualquer dimensão do universo. Mas não se pode falar a respeito disso. Isso não pode ser discutido. Os mestres têm guiado seus discípulos para o céu e para o inferno, para todos os cantos e recantos do universo, para cada planeta, para os mais altos reinos. Mas isso só pode acontecer quando sua mente de sonho se vai completamente. Então, o mundo torna-se diferente, porque você se torna diferente. Na realidade, o mundo continuará o mesmo, mas você não estará projetando nada. Existem muito mais coisas que, se você estiver interessado, terão de ir para dentro.
Não poderá ser informado a respeito delas, mas elas podem tornar-se conhecidas para você, podem ser conhecidas por você. Posso auxiliá-lo, posso trabalhar com você, posso empurrá-lo para uma dimensão interna, mas não posso informá-lo. Até isso que estou lhe informando vai além do que é permitido. Mas posso informá-lo sobre muitas coisas que nunca foram permitidas, porque sempre omito alguns pontos-chave. Algo é sempre omitido naquilo que digo, não por mim, mas por você. Algo está sempre ausente até que o próprio fenômeno lhe aconteça. Então tudo fica completo, encadeado. Assim falo sobre muitos elos, mas há sempre algum elo perdido que será descoberto apenas por seus próprios esforços. Falo sobre elos soltos a fim de que você possa ser persuadido a trabalhar arduamente. Quanto mais você trabalhar, mais lhe falarei dos elos perdidos. O elo principal nunca é explicado. Ele pode ser apenas experimentado, mas estou pronto para auxiliá-lo a experimentar. A natureza das coisas é tal que ele só pode ser experimentado. E um adendo, qualquer superstição ou preconceito relacionado ao termo esotérico que ele usa aqui, é importante ser dissolvida, né? Que aqui ele, basicamente o termo até agora ele usou como se fosse meio que um substituto da palavra espiritualidade, mas partindo do ponto da pergunta da pessoa que foi lá e usou esse termo esotérico para tratar do tema, né? E quem lê livros atualizados vai ver que novas pessoas que fazem trabalhos similares a esse já reestruturaram, reelaboraram e nem usam o termo esotérico mais, porque ele já criou outro caráter de identificação, né? Ou eles esclarecem mais, dependendo do público que eles estão falando, para entender o porquê da escolha da palavra. Então aqui basicamente esse esotérico que ele fala seria mais quando ele está tratando, é o que eu entendi, passa pelo menos até aqui, da palavra espiritualidade expandida num conceito de macrocosmos, quase, que ele fala da planeta, dos animais, dos altos reinos, da multidimensionalidade, né, de outras dimensões, e aí ele usou o termo, mas seria mais mesmo uma espiritualidade focando no macrocosmo, na multidimensionalidade. Faça apenas sua parte e lembre-se, você é capaz de fazê-la. Sua parte é render-se. E quando você for capaz de se render, o mestre virá. O mestre estará presente. Os mestres sempre estiveram na existência. O mundo nunca teve carência de mestres. Teve carência de discípulos. Mas nenhum mestre pode iniciar algo, a menos que você se renda. Assim, quando tiver um momento de rendição, não o perca. Se não encontrar alguém a quem se render, renda-se à existência. Mas quando houver um momento de rendição, não o perca, porque então você estará na fronteira, estará entre o sono e a vigília. Renda-se apenas. Se você puder encontrar alguém a quem se render, isso será bom. Mas se não puder encontrar ninguém, renda-se ao universo. E o mestre aparecerá. Ele virá. Ele sempre vem, correndo quando há rendição. Quando você se tornar livre, vazio, espiritualmente vazio. Então a força espiritual se precipitará para você e o preencherá. Assim, quando sentir que está se rendendo, não se perca o momento. Ele pode não voltar ou pode vir após séculos e vidas terem sido desnecessariamente gastos. Quando o momento vier, renda-se apenas. Mas a mente tem um truque. Quando você está com raiva, sente a raiva na mesma hora. Mas quando está se rendendo, fica pensando a respeito, fica fazendo planos, fica esperando. E com a mente há sempre um momento no qual ela está no limite. Assim, basta render-se ao divino,
a algo, até mesmo a uma árvore, porque o importante não é a quem você se rende. O que importa é a rendição. Renda-se a uma árvore e ela será um mestre para você. Muitas coisas lhe serão reveladas pela árvore que nenhuma escritura pôde lhe revelar. Renda-se a uma pedra e a pedra tornar-se-á um Deus e revelará coisas que nenhum Deus pôde lhe revelar. O ponto real é a rendição. Quando há rendição, sempre aparece alguém que se torna responsável por você. É isso que significa iniciação. Até aqui, página 155. Capítulo 8. Grupos esotéricos, preservadores e mediadores. Os teosofistas têm falado a respeito de diferentes grupos de mestres que existem fisicamente e mesmo não fisicamente. Quantos desses mestres esotéricos existem hoje? Como eles influenciam os sadhakas, os buscadores? E qual é o efeito produzido por eles no mundo? Por favor, fale-nos a respeito de sua relação com esses grupos esotéricos. Existem muitas dificuldades para a existência do conhecimento espiritual. A primeira é que ele não pode ser expresso adequadamente. Mesmo quando alguém chega a conhecê-lo, não é capaz de expressá-lo. Assim, o que tem sido conhecido não pode ser expresso com facilidade. Alguém sabe algo e existem buscadores que querem saber também, mas o conhecimento não pode ser comunicado. O fato de você querer conhecê-lo e de alguma outra pessoa que conhece querer transmiti-lo a você não significa que a comunicação seja possível. A própria natureza do conhecimento espiritual é tal que no momento em que você tenta expressá-lo, sente que ele não pode ser expresso. Assim, os grupos esotéricos são necessários para comunicá-lo. Aqui ele vai falar o conceito dele de grupo esotérico. Grupo esotérico significa um grupo especificamente treinado para receber um determinado sistema de conhecimento. Como, por exemplo, podemos fazer uma analogia. Einstein referiu-se muitas vezes ao fato de que não existiam mais do que meia dúzia de pessoas no mundo com as quais podia se comunicar. Ele estava falando sobre conhecimento matemático, não sobre conhecimento espiritual. Mas isso era um fato. Nem mesmo meia dúzia de pessoas existiam com as quais Einstein pudesse falar livremente, porque ele chegou a tais picos na matemática que não podia se comunicar através de símbolos matemáticos comuns. Se Einstein tentasse transmitir seu conhecimento para você, seria possível ouvi-lo, mas não compreendê-lo. Ouvir apenas não é compreender. E quando você não compreende, existem muitas possibilidades de surgirem equívocos, porque da compreensão à não compreensão existe um fenômeno intermediário de má interpretação. Ninguém está preparado para aceitar que não compreendeu. Assim, quando há compreensão, isso não significa uma não compreensão. Em 99% dos casos significa má interpretação, porque ninguém está preparado para admitir que não compreendeu. Todo mundo diz que compreendeu, e então os equívocos se iniciam.
Thank you.